Diz assim, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Eu vou ler o 12 e o 13. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olha que não caia. Quem é esse que cuida estar em pé? É aquele que se acha melhor do que os outros, se acha mais santo do que os outros. Todo mundo cai menos ele, todo mundo peca menos ele. É muito triste o final dessas pessoas. É como o caso de Pedro, que foi um grande homem de Deus, mas quando Jesus falou assim, Simão, Simão, Satanás pediu para te andar. Eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ele disse, não, senhor, eu estou preparado. Até morrer ou ser preso pelo Senhor. E sabemos que ele acabou negando Jesus Cristo. O orgulho, quando a pessoa é orgulhosa, a Bíblia diz que vai acabar derrubando ela, porque a soberba precede a queda, precede a ruína da pessoa. A pessoa que se acha mais santo, mais espiritual do que a outra pessoa, seu próximo, é um fariseu como aquele fariseu que subiu ao templo para orar. Tanto ele como o publicano. E ali diz a palavra que ele abriu o seu coração e arrotou santidade. Naquele momento ele começou a falar, Senhor, graças eu te dou. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu jejuo. Eu oro. Mas não sou como esse aí não. Eu não sou como esse pecador aí. E o outro pecador publicano batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu pequei, eu errei. Jesus falou, esse aí desceu justificado. Porque aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, e aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Então aquele que cuida está em pé, cuide para que não caia. Tem muita gente que se acha superior aos demais. Superior na pregação, superior na oração, no louvor, superior no ministério. É aquela pessoa que gosta de se comparar com os demais e ele se vê sempre acima, ele tem um olhar altivo, ele vê as pessoas por baixo, ele não nivela. O humilde é diferente. E o humilde ele anda com Cristo, ele pensa como Cristo, ele tem a mente de Cristo, ele não quer aparecer. João Batista, uma certa vez, falou, importa que ele cresça ou diminua. E eu vou além. João Batista disse, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele se sentiu indigno de desatar as sandálias de Jesus. Ele se sentiu menos do que um escravo, porque o escravo é quem fazia isso. O seu senhor, o seu patrão chegava, eles iam, os escravos, desatavam a sandália e lavavam os pés. E ele não se sentia digno de desatar as sandálias de Jesus. Olha que coisa. Ele se pôs no seu lugar, ele sabia quem ele era. Por isso que teve o ministério que teve. Por isso que ganhou a multidão. Por isso que é referência. Os seus atos até hoje falam. Porque ele não se sentia superior. Quando perguntaram para ele, tu és o Cristo? Ele disse, eu não sou. Eu não sou nem digno de desatar a sandália dos pés. Se perguntasse para um outro, soberbo, arrogante, tu és o Cristo? Claro que eu sou. Só existe um Senhor, um só batismo, uma só fé. Jesus Cristo. Então aquele que está em pé, olha, que cuida de estar em pé, olhe para que não caia. Uma coisa que nós não devemos perder é a humildade. Tem pessoas que às vezes chegam num patamar e se ela não tomar cuidado, só para a cabeça. É bem verdade que tem um ditado que o poder corrompe. Mas eu vou além. O poder corrompe os corrompidos.
Porque tem pessoas que chegaram no poder, chegaram no trono, tem um status e não mudou. Por quê? O poder só corrompe quem já está corrompido. O poder só mostrou o que estava dentro daquela pessoa, ser humilde. Quando não tem nada, quando está por baixo é fácil. Quero ver quando está por cima, se vai continuar. Mas aquele que está em pé, cuide para que não caia. Versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Quando fala que não veio sobre vós tentação senão humana, é no sentido de que todos nós sofremos tentações. E de onde vem essa tentação? É interessante, eu sei que nós sabemos que quem provoca tudo isso é o maligno. Mas vamos para um texto aqui, no livro de Tiago, capítulo 1, diz assim, é interessante isso aqui, Tiago, capítulo 1, o versículo é 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus está falando aqui, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Deus jamais irá tentar alguém. Jamais. Deus pode provar, é diferente. E quando Deus prova, não é no sentido de destruir. A Bíblia diz que Deus provou Abraão quando pediu seu filho. Deus queria saber se o coração dele era do Senhor mesmo. Se ele amava mais o Senhor do que o próprio filho. Deus queria saber o que estava no coração dele. Assim como Deus, quando levou o povo para o deserto, Deus permitiu o povo passar por certas privações para saber o que estava no coração deles. Então Deus prova a gente, sim, mas com um propósito superior, com um propósito para nos dar bênção, vitória, para nos preparar para algo, para um ministério, para um chamado, algo grande. Por isso que ele nos leva para o deserto, para ser dependente dele. Agora, aqui diz, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Quando ele disse isso, o apóstolo Tiago, é porque tinha alguns irmãos que falaram, não, Deus está me tentando. E Deus está querendo que eu caia em pecado. Deus jamais vai fazer isso. Porque aqui ele diz, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. É uma contradição Deus tentar alguém para ela cair em pecado? Não. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. O mal também não pode tentar a Deus. Nós sabemos que o tentador é Satanás. Lucas, capítulo 4, do versículo 1 a 11, Mateus, do capítulo 4, do versículo 11, fala que o diabo tentou Jesus e veio o tentador. Quem tenta é Satanás. Quem tentou a Eva foi Satanás. Então é ele que tenta. Só que ele não pode tentar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque jamais ele vai conseguir fazer Deus pecar. Jamais ele vai conseguir fazer Deus errar. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ele é santo. Alguém pode questionar e dizer, mas Jesus foi tentado. É verdade, mas Jesus veio na forma humana. Ele veio em forma humana. Ele precisou ser batizado com o Espírito Santo. Se Jesus viesse como Deus, ele não precisaria ser batizado com o Espírito Santo. Então as pessoas precisam compreender e entender que Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Porque Deus não quer ver ninguém sendo tentado a se prostituir, a adulterar, a roubar, a pecar. Não. A mentir. E diz mais. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.
Tem muitas pessoas que estão sendo atraídas e pegou a isca de Satanás por causa do seu desejo. É um desejo que a pessoa já tem no coração e aquela tentação aflorou isso. E a pessoa é atraída e acaba caindo. E diz, depois havendo a concupiscência concebido, concupiscência é desejo desenfreado da carne, dá luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Então, nós estamos vendo que a tentação ela vem de Satanás, ela vem do diabo. Nós precisamos fazer o que com esta tentação? O que Jesus fez. Diante de cada tentação de Satanás, Jesus citava a palavra. Você precisa conhecer a palavra, você precisa conhecer o que ela diz. Vamos supor que você está sendo tentado numa área da sua vida. Você precisa ver o que a palavra diz a respeito daquele assunto. Aí você pega aquela palavra e diga para Satanás, assim está escrito. E você sai em nome de Jesus. Você cita a palavra e expulsa em nome de Jesus. Por exemplo, Jesus estava com fome. E o diabo tentou Jesus no momento da fome. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus conhecia Deuteronômio e foi lá e usou essa palavra que estava escrita em Deuteronômio. E disse, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É óbvio que ele tinha poder para transformar aquelas pedras em pães. Depois de um tempo no seu ministério, ele multiplicou pães e peixes, porque ele tem todo o poder. Mas ali ele não aceitou aquela tentação de Satanás, não quis obedecer ao diabo e usou a palavra. Você precisa conhecer a palavra, ver o que ela diz a respeito de uma tentação que você está sofrendo. Vamos supor que seja na mente. Você está sendo bombardeado na sua mente. A Bíblia diz, lá no livro de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, que nós temos a mente de Cristo. Você vai lá e fala, Satanás, eu tenho a mente de Cristo. Você vai embora com essas tentações na minha mente. Em nome de Jesus. Então vê o que diz. É no seu corpo físico. De repente tem uma doença, uma enfermidade que foi diretamente de Satanás. Tem doenças que não é diretamente dele. Mas tem doença que é. Mesmo se não for provocada por ele, é uma doença que foi lançada indiretamente. Ou a pessoa de repente não vigiou e ficou doente. A garganta fechou porque ela vai lá tomar aquela água gelada depois de um calor muito escaldante. Fecha a garganta. Mas mesmo assim a pessoa não tem que aceitar. O que diz a palavra? Pelas feridas de Jesus. Eu já fui sarado, então é citar a palavra. Se o diabo está tentando você numa área, veja aí e use o poder de Deus. Está te faltando alguma coisa? Você está passando por privação? A Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor suprirá todas as minhas necessidades. Cita a palavra. Tem gente que não faz mais isso. Tem gente que já se conformou. Não aceite isso. Em nome de Jesus. Continuando aqui diz, versículo 3 ainda, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. É interessante isso aqui. As pessoas acham que Deus deixou de ser fiel. Não, Deus continua fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala, ele cumpre. E é interessante, eu vou ler aqui para você, que você deve conhecer também, 2ª carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz assim, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Eu vou ler novamente isso aqui que é forte. Se formos infiéis, ele permanece fiel. O que isso quer dizer, pastor? A infidelidade de alguém não vai mudar o caráter de Deus. Não é porque a pessoa é infiel em relação a Deus que ele vai deixar de ser fiel com quem quer que seja.
desde que a pessoa creia e acredite em sua palavra. Ele não pode negar-se a si mesmo. Porque a partir do momento que a pessoa crê na sua palavra, ele é fiel para cumprir aquela palavra e aquela promessa. Mesmo se a pessoa em algum momento foi infiel a Deus. Mas ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode voltar atrás. Irmãos, e ele diz, se a pessoa foi infiel, se errou e se confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de toda injustiça. Esse é o Deus que nós servimos. Deus é bom. Então ele não pode negar a si mesmo. Se Deus fez uma promessa a alguém e aquela pessoa está sendo infiel ou chegou a algum momento e foi infiel a Deus, você pode ter certeza, se ela se arrepender, clamar por misericórdia, Deus vai cumprir o que ele prometeu. Porque ele não nega bem algum aqueles que o amam. Ele cumpre. E em relação a isso aqui também, Deus é tão fiel, que eu vou ler aqui algo tremendo. Romanos capítulo 3, versículo 3 diz assim: pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Olha que forte isso aqui. Se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará, destruirá a fidelidade de Deus? De jeito nenhum. A pessoa que é incrédula, ela não é abençoada. Ela não é abençoada por causa da sua incredulidade. Não adianta querer culpar o Senhor. Deus é fiel. Tem muitas pessoas que não conseguem algo de Deus, ainda saem falando mal dele. Fala da reputação dele. Acusa ele que o culpado é Deus porque estava na igreja e nada aconteceu na vida dela. Deus não tem nada a ver com isto. Por quê? Eu vou ler novamente isso aqui. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade não aniquilará a fidelidade de Deus, de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então Deus, ele é fiel. Se a pessoa é incrédula, se ela não acredita, aí já é problema dela. Mas quem crê vai ver a glória de Deus. Deus vai operar na vida dela. Porque a infidelidade ou a incredulidade de alguém não vai mudar a Deus. Ele continua fiel. Ele é justo. Você se lembra do filho pródigo, mesmo quando a pessoa se desvia? Ele se arrependeu com a si e voltou. E o Senhor fez festa para ele. Houve festa nos céus. Porque ele é fiel. Existe um advogado, irmãos, que está ao nosso favor, que é Jesus. Nós não somos perfeitos, somos falhos em alguns momentos. Mas ele é o nosso advogado, ele intercede por nós. E quando confessamos as nossas falhas diante de Deus, em o nome de Jesus, nós somos lavados e purificados, irmãos. Tem gente que às vezes dá umas cabeçadas, de repente sofreu uma queda, espiritualmente falando, errou, falhou, foi longe demais, mas Deus está de braços abertos para perdoar esta pessoa. Porque a infidelidade dessa pessoa não muda a fidelidade dele. Ele não pode negar a si mesmo. Porque se formos infiéis, ele permanece fiel. E se a pessoa foi incrédula, não creu naquela palavra que Deus prometeu, isso é problema dela, Deus não tem culpa. Porque se a pessoa crê, ela vai ver a glória de Deus. Aí eu volto para cá, onde nós estamos, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. O Senhor conhece o meu limite e o seu. O Senhor não vai deixar você carregar um peso que você não possa suportar. Ele sabe. O Senhor conhece a sua estrutura. Se de repente você está passando
por uma tentação muito grande, eu quero te dizer que se você está passando por uma tentação, é porque Deus te deu condições de você resistir. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar a Deus é se submeter à sua palavra, obedecer à sua palavra, resistir ao diabo. Como que eu resisto ao diabo, às suas tentações? Com a palavra, em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele foge. Porque se você está passando por uma tentação, é porque você tem capacidade de suportá-la. Você tem limite. Você aguenta. Não vai pensar que você não aguenta, não. Você aguenta. Deus te deu a palavra. Deus te fortaleceu para isso. Se fosse algo insuportável, Deus não deixava. Se fosse algo acima das suas forças, Deus não deixaria. Deus não deixaria você passar por essa tentação. E de repente, coisas que de repente você tem pensado que você nem acredita. Como que eu pensei isso? Ai, meu Deus do céu, misericórdia. Então, esse pensamento não é seu. Quando é pensamento voltado para o pecado, quando é um pensamento voltado para o mal, até de suicídio, hein? Pode repreender e dizer: sai da minha mente em nome de Jesus. Diabo, esse pensamento aqui é seu, voltado para o pecado, vai embora. Eu não aceito em nome de Jesus. Eu sou lavado e remido no sangue de Cristo. Eu sou nova criatura. Porque a tentação vem para todo mundo, irmãos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2 que Jesus foi tentado em tudo. Então ele é o único que pode socorrer aqueles que são tentados. Ele não vai deixar você suportar algo que você não aguenta. Ele não vai deixar. Mas se você está passando por uma tentação, ele te deu a palavra. Ele te deu a solução. E você sabe como resolver. Usando o poder de Deus. Usando o nome de Jesus. Usando a palavra de Deus. E diz: antes com a tentação dará também um escape para que a possais suportar. Tem situações que a gente não imagina que a gente não vai suportar. Tem situações que a gente fala assim: chegou o nosso limite. Agora não tem mais jeito. Agora não tem mais saída. E agora? Então é nesta hora que o Senhor entra com escape. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe do nosso limite. Ele sabe que se porventura houver um peso a mais, 1 quilo a mais, vamos dizer assim, na tentação, ele vê que a pessoa não vai suportar aquele peso. 1 quilo a mais vai derrubar a pessoa. O que ele vai fazer? Ele vai dar o escape. Olhe para você mesmo. E olha quantos livramentos, quantos escapes Deus te deu. Não vai ser diferente agora. Eu vou te dar um exemplo conhecidíssimo. Você se lembra quando Deus libertou o povo? Conduziu aquele povo até o Mar Vermelho. Foi o próprio Deus que dirigiu eles para ficar diante do Mar Vermelho. E de repente, o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para que fosse perseguir o povo dele. O povo, quando viu os egípcios, o Faraó, ficaram apavorados. Mas Deus tinha um propósito em tudo isso. Inclusive, Moisés, usado por Deus, disse: não temais, estáis quietos, e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. E quanto a esses egípcios, vocês nunca mais os verão. E o que Deus fez? Quando não tinha mais limite, não tinha mais saída, Deus abriu um escape. Deus deu um escape a eles. E qual foi o escape? Passar pelo Mar Vermelho. Ele operou um grande milagre. E por que Deus fez isso? Porque Deus queria exterminar de uma vez por todas Faraó e os egípcios. E foi o que aconteceu, e você conhece bem a história. Então, se você chegou aí no final do túnel, de repente você não vê luz, aparentemente só está vendo escuridão, eu quero dizer para você que Deus não perdeu o controle. Às vezes Ele permitiu você estar nessa situação para exterminar de uma vez por todas os seus inimigos.
esses espíritos que têm rodeado e tentando te destruir. Mas Deus está na direção, está nas rédeas, está no comando. Você precisa acreditar nisso, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o escape vai chegar na sua vida. Se você estiver debaixo de uma tentação muito grande, é porque você tem capacidade para resistir. Quando não, ele vai abrir um mar vermelho para você. Ele vai fazer grandes coisas para você. Ele sabe. Até ministerialmente falando, eu sou prova disso em alguns momentos da minha vida. Quando você, de onde virá o meu socorro? Às vezes você passa por essa situação. Mas como Davi, você tem que declarar: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E o socorro virá. O escape virá. O livramento virá. Em nome de Jesus. Porque Deus é fiel. E Ele vai te dar esse escape para que você possa suportar. Se for insuportável o fardo, o peso, a carga, Deus não vai deixar. Pelo contrário, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus disse isso. Ele não perdeu o controle da sua vida. Só continue na obediência, continue na palavra. Seja humilde, em nome de Jesus. Ser humilde como João Batista foi. Eu não sou digno de desatar a sandália dos pés dele. Mas olha quem foi João Batista. E ele poderia ainda dizer: eu não sou o Cristo, mas sou primo dele, bater do peito. E sou primo de Jesus. Quem vocês pensam que eu sou? Não. Em nenhum momento ele fez isso. Irmãos, vamos aprender com Cristo. Que essa palavra, irmãos, fique no seu coração. Eu sou limitado, mas o Espírito Santo ele não é. Tem escape para você, tem livramento para você. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ninguém. A tentação vem de Satanás, mas ele nos deu capacidade e poder para resistir pela palavra. Conheça as Escrituras, vê o que a palavra diz a respeito. Você tem um filho que está perdido? Você tem uma filha que está perdida? O que a Bíblia diz? Os filhos são herança do Senhor. Olha aí. Tem outra passagem que diz que nós não teríamos filho para perturbação, dependendo da tradução, maldição, dependendo da tradução, calamidade. Isaías 65, 23 diz isso. O que você tem que fazer, diabo? Eu não vou ter filho para calamidade, para maldição, para perturbação. Em nome de Jesus, pode sair da vida deles. Porque os meus filhos são herança do Senhor. Você citou a palavra, expulsa em nome de Jesus. Resista, é assim que você vai resistir, sujeitando essa palavra. Resistindo ao diabo, ele vai fugir. A Bíblia fala sobre dinheiro. A Bíblia fala sobre prosperidade. A Bíblia fala sobre saúde, sobre família, sobre segurança, sobre proteção, sobre cura. A Bíblia fala de tudo. Vê o que ela diz. E quando vier aquela tentação, você sabe a arma certa que usar, a ferramenta certa que usar. E você vai ver o milagre. Agora, se for algo insuportável, o próprio Deus vai entrar em cena, vai abrir o mar vermelho para você, você vai atravessar e os inimigos serão exterminados. Ô glória! Louvado seja Deus. Eu quero orar com você agora, no nome santo de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos e oremos e clamemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero orar nesta hora por esta pessoa que está debaixo de uma tentação muito grande, às vezes até insuportável. E quando é insuportável, é o Senhor que dá o escape e o livramento. Meu Deus querido, eu peço a Ti, em nome de Jesus, a intervenção do Senhor. Que o Senhor venha ajudar essa pessoa, ajude, Pai, essa pessoa a resistir.
Meu Deus querido, Deus amado, aquele que se une com o Senhor se torna um só espírito. Que assim seja, Deus. Que o Senhor dê a vitória a esta pessoa. Que o Senhor dê inteligência espiritual e sabedoria espiritual. Que o Senhor capacite esta pessoa, meu Deus. Lembre ela das tuas promessas e da tua palavra. E a respeito das tentações, Pai. Em nome de Jesus Cristo, desperta aquela palavra que o Senhor deu para esta pessoa. Para que ela enfrente essa tentação de frente, expulsando o mal. Porque em Cristo essa pessoa é mais que vencedora. Que o Senhor guarde a família dela. Que o Senhor guarde, meu Deus, a sua casa, sua família, seus filhos. E eu quero neste momento usar o teu poder para repreender todo espírito de dor, de doença, de enfermidade, de perturbação. E em nome de Jesus Cristo eu me levanto contra você, Satanás. Demônio que entrou na família. Demônio da perturbação, demônio do inferno, que está promovendo tragédia, briga, confusão, discussão. Vai embora em nome de Jesus desta casa, desta família. Demônio que está jogando um contra o outro. Demônio que foi pago no terreiro, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, recebeu um trabalho de macumba para destruir a família. Eu amaldiçoo esse trabalho de macumba. Eu tenho poder em nome de Jesus. Você também tem para resistir. Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. E toda a força do inimigo e nada os fará dano algum. E em nome de Jesus, todo mal saia. Bata em retirada toda doença, toda enfermidade, toda infecção, toda inflamação, toda amarração profissional e financeira. Vai embora. Toda perturbação na mente, toda perturbação na alma, saia desta casa. Todo tipo de mal, todo vício, vai embora em nome de Jesus. Meu Deus, confirma o milagre e a bênção. Que o teu nome seja glorificado. E tudo isto é para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Que essa pessoa receba o alívio, que ela receba o refrigério, e que o Senhor incendeie o espírito dessa pessoa com aquela fé que o Senhor deu para ela. Que ela seja avivada pelo teu espírito agora. Que ela seja incendiada pelo fogo do teu Santo Espírito. Em o nome de Jesus, nós te damos graças e amém. Oh, glória a Deus! Bendito seja o Senhor, o Pai, Filho e Espírito Santo. Deus seja louvado, viu? Deus é fiel. Tem gente aí que daqui uns dias está recebendo o escape do Senhor. Tem gente que está recebendo agora. Deus sabe. Se você está debaixo dessa tentação aí, Deus te deu condições para suportar. Quando você não puder mais suportar, pode ter certeza que é Ele que vai entrar em cena e fazer grandes coisas na sua vida. Em nome de Jesus.